Fala pessoal, aqui é o Diego, engenheiro da Authenti, e hoje eu vou mostrar para vocês um pouco do software Authenti Flexão FRP, que calcula lajes e vigas com barras de fibra. Vamos lá! Muito bem, aqui estamos na página inicial, onde podemos escolher entre laje e seção retangular. Aqui na seção retangular podemos adicionar o nome e o título da viga, largura e altura, o FCK, cobrimento, tamanho do agregado, os esforços, pode ser característico ou de cálculo. Vamos adicionar aqui um momento fletor de 50 kN e um esforço cortante de 70. Aqui tem um aviso nas mensagens dizendo que a seção ela é governada, a ruptura da seção é governada pela armadura. O que isso significa? Eu tenho duas maneiras de uma viga entrar em colapso, por exemplo, ou romper. Uma é a armadura, né, chegar na sua tensão de tração limite e romper, ou o concreto chegar à sua tensão de compressão limite e romper. Então, neste caso, a ruptura é governada pela armadura, ou seja, se for romper a viga, o que vai romper é a armadura por tração. Aqui a armadura já está calculada, nesse caso deu uma área de fibra de 3,71 cm², então vamos selecionar aqui duas barras de 16 mm. A armadura superior, neste caso, não é importante porque ela não é levada em consideração na flexão simples. No caso de armadura dupla, o software ainda não calcula, ele não leva isso em consideração. Então, a gente não consegue calcular aqui uma viga com armadura dupla, por exemplo. Posso trabalhar com duas camadas de armadura, se for de desejo do engenheiro. Vou trabalhar com uma só aqui para continuar o exemplo. E os estribos são de aço, visto que são poucas empresas no Brasil que trabalham com estribos de barras de fibra, a gente manteve aqui por enquanto ainda estribos de aço. Então, aqui, por exemplo, eu uso estribos de 5 mm a cada 17 cm. Aqui nos traz algumas informações mais importantes, né, para ser fácil visualmente de tirar algumas conclusões. Né? Por exemplo, qual é o tipo de fibra que a gente está utilizando? Fibra de vidro. A altura útil, 40,7 cm. Importante, a altura útil ela é calculada de acordo com a bitola do estribo, cobrimento e a bitola da barra principal, da armadura longitudinal. Ou seja, toda vez que eu mudar aqui alguma bitola, o D já é recalculado automaticamente. Momento mínimo, a armadura mínima, né, é calculada de acordo com este momento mínimo. Armadura de pele no caso de vigas com mais do que 60 centímetros. E o momento fletor resistente. Aqui nas configurações podemos adicionar bitolas, né, tanto para a armadura longitudinal como transversal. Eu simplesmente vamos adicionar uma aqui. Por exemplo, vou trabalhar com uma barra de 20 mm que não está cadastrada. Vou em adicionar, já está adicionada a nossa barra de 20 mm. Vamos aqui, já está aqui na página principal. As configurações de coeficientes de segurança. O tipo de fibra, eu posso ter fibra de vidro, carbono ou aramida. O concreto, se ele está em contato com o solo ou não, é o coeficiente ambiental que muda. Qual a norma a ser utilizada? Hoje, no Brasil, não temos uma norma ainda NBR, né, da BNT, de barras de fibra de vidro, então utilizamos a prática recomendada do Ibracon, CT303, ou posso calcular pela norma americana, a ACI 440 1R, certo? Aqui as propriedades dos materiais, né, a resistência da fibra, módulo de elasticidade da fibra, a resistência do aço dos estribos, a altura máxima sem armadura de pele, taxa mínima absoluta de armadura longitudinal e taxa mínima de armadura lateral. Aqui, desenho das forças
simplesmente é o desenho da força de tração e compressão entre o concreto e as barras, né? A armadura no caso. Unidades, posso mudar as unidades aqui para Sistema Internacional, MKS ou Imperial, ou posso usar uma o que desejar em qualquer configuração aqui, seja comprimento, força, momento, tensão. E vejam que o cálculo já é feito automaticamente, né? Então mudei aqui para quilograma-força por centímetro quadrado, o software já recalcula o que estava configurado inicialmente. Após isso eu posso enviar para o servidor, então eu salvo todos esses dados no servidor, para que na próxima vez que eu utilizar o software, eu já tenho todas essas configurações prontas, para não precisar fazer tudo de novo, certo? Tem a memória de cálculo, se eu for aqui em relatório, ele gera aqui a nossa memória de cálculo, com todas as informações, a norma utilizada, quais os coeficientes, resistência dos materiais, esforços, e aqui todo o cálculo com todas as formulações em Word, que você possa fazer a edição que se for necessária, mudar o logotipo, aqui para flexão, cisalhamento conforme a NBR 6118 e aqui um resumo de todas as informações principais, né, do dimensionamento da nossa viga. Aqui uma ilustração da viga e alguns dados sobre responsabilidades. Podemos salvar essa viga, ela vai salvar no computador ou no celular, né, se você estiver usando um celular ou um tablet. Vamos fazer um exemplo aqui. Zeramos todas as informações, podemos abrir, selecionamos a nossa viga e já está tudo novamente no seu devido lugar. Nas lajes é praticamente a mesma coisa, a mesma situação que as vigas. O que difere? A armadura secundária, se eu tiver uma laje unidirecional, eu tenho o cálculo da armadura secundária. Ela calcula conforme a NBR 6118. Se eu tiver armadura bidirecional, isso não é calculado a armadura secundária. E ao invés de eu informar a quantidade de barras, aqui eu consigo calcular o espaçamento necessário, certo? O restante é basicamente a mesma coisa, né? E o cortante ele é calculado sem a utilização de armadura, simplesmente a verificação se a biela de compressão atende ou não ao esforço cortante. Certo? Bom, pessoal, espero que tenham gostado do software e não esqueçam de curtir Authentic.ai no Instagram para saber as novidades dos softwares e dos nossos cursos. Valeu!